Vale tem expectativa de lucro recorde. Expectativa, esse é o resultado ainda. Eu pensei, caramba, era a capa do jornal. Pensei, caramba, então se essa expectativa, eu vou comprar Vale porque o lucro vai vir recorde e eu vou ganhar dinheiro. E aí comprei Vale, o lucro veio recorde, mas a ação caiu, ela não subiu. E eu não entendi o que estava acontecendo. Aí eu fui olhar e o recorde realmente veio, mas era um recorde abaixo do que o mercado esperava. Esperava que fosse um recorde ainda maior. E todo mundo comprou Vale imaginando que ia ter um resultado positivo. Mas ele foi menos positivo do que o mercado esperava. Então, de fato, a Vale fez o que ela prometeu, mas como a expectativa era maior, eu não ganhei dinheiro naquela época. Então, acho que um erro que o iniciante comete é querer se basear em notícias para fazer suas compras de ativos, principalmente notícias de primeira capa, que todo mundo tem acesso, né? No dia que o Facebook demitiu aquela quantidade de pessoas, 11 mil pessoas. 11 mil pessoas, as ações amanheceram subindo muito. Por quê? Não faz sentido, os caras estão demitindo, tá ruim e tá subindo a ação, porque o mercado não. Então agora a margem vai aumentar. A margem vai aumentar, eles entenderam que estão com um problema, vão mexer na empresa. Então, não necessariamente no curto prazo tem alguma razão de acontecer, mas no longuíssimo prazo, é uma coisa que dá discussão, mas normalmente cotação acompanha resultado e lucro, né? Mas quando eu comecei a investir, eu lembro que eu abri uma conta numa corretora que pra comprar uma ação era R$30, pra vender uma ação era R$30, e pra manter a ação sem fazer nada era R$15,90 por mês. Custódia, né? Pois é, tinha taxa de custódia. Hoje em dia o pessoal começou a investir nos últimos 2, 3 anos, nem conhece mais essa taxa. Então era um negócio que realmente não fazia sentido pra quem tinha pouco dinheiro. Imagina, se você tem R$100 pra investir, vai pagar 30 pra comprar um negócio, 30% do dinheiro ficou só em taxa. Expectativa e realidade no mercado, eles podem te fazer ter lucro mesmo quando as coisas estão ruins. Então pegando agora, tem muita gente muito pessimista com o Brasil. Mas se o pessoal ficar tão pessimista a ponto dos preços compensarem, e a situação pode até ficar ruim, mas não for tão ruim assim, a gente pode ver uma bolsa subindo. Então pode começar o ano num patamar tão baixo, que devido à conjuntura internacional, mesmo que aqui a gente não faça uma política interessante, o Brasil pode se dar muito bem, com todo mundo pessimista, pode ser que dê pra ganhar dinheiro. O que também é o contrário, às vezes tá todo mundo super otimista, a situação até melhora, mas não tanto quanto as pessoas esperam, e aí você perde dinheiro. No início dos anos 2000, isso eu já tô indo ali 2003, 2004, começaram a surgir as primeiras plataformas de home broker. Quando eu comecei a operar, o que me chamou a atenção? Tinha lá Petrobras, Vale, Telemar, na época era uma ação que rodava muito Telemar. E eu via lá, Petrobras, no dia, mais 1,5. Telemar, mais 1,20, ou mais 0, não sei o quê. E Petro L42, ou Petro, caso aqui, mais 200%. Eu comecei a olhar, que porra é essa, cara? Calma aí. O ativo que eu invisto sobe 1%, cai meia. Mas tem outros ativos aqui que sobem 300, 400, 500% no dia. Porra, é óbvio que eu vou preferir investir naquilo que sobe 200, 300%. E é assim que muita gente perde dinheiro, né? É a história mesmo. Você começa a ver ali opções, começa a fazer um day trade, até que isso vai te sugando. Comigo, o meu maior erro foi perder muito tempo e muito dinheiro, mas eu considero que foi um custo de aprendizagem. Pra mim, foi lá atrás o maior erro. Os primeiros erros foram esses: day trade, opções e essa perda de tempo. Quando eu comecei a investir com mais dinheiro em bolsa, foi a partir de 2010, você tinha muita propaganda de day trade e não tinha propaganda de investimento voltado a longo prazo. Não tinha canal de educação financeira no YouTube. No day trade, quem tenta e não tem sucesso, às vezes perde muito, se for o cara que tinha um patrimônio maior. Eu já vi histórias tristíssimas, né, de gente desperdiçando patrimônio de uma vida no final das contas por falta de gestão de risco. Né? Não ganhou dinheiro, ainda fez errado essa parte. E o cara que ganha, às vezes ele ganha, mas não muda de vida, porque não é um negócio altamente escalável, vai depender sempre do tempo dele. E eu acho que há melhores usos pro tempo no final das contas, né? Day trade acaba não sendo investimento, é uma atividade laborativa. Investimento é você botar o seu capital lá para que ele trabalhe para você ao longo do tempo. Quando o Bitcoin caiu muito lá no começo da pandemia, em março de 2021, ele caiu pra caramba. E eu lembro que eu falava bastante de Bitcoin, assim como eu falo até hoje. E na hora que ele caiu, muita gente falou, nossa, mas não era uma proteção contra a inflação? Não era uma proteção contra crises, né? Ele tá caindo de preço. E pra mim os fundamentos estavam muito sólidos, mas o preço tinha sofrido. E quando você pega na bolsa, por exemplo, uma empresa que tá igual, com fundamentos sólidos, mas o preço sofrendo, é uma chance de comprar. Aí eu comecei a comprar. Eu tinha 5% do meu portfólio em Bitcoin naquela época, eu levei essa exposição a 20%. Como eu não tenho máquina de imprimir dinheiro, né? Não sou o governo, e eu também não tinha dinheiro novo entrando, eu tive que vender alguma coisa pra comprar Bitcoin. Eu vendi bolsa. Aí o pessoal falou, seu burro, né? Você tá vendendo bolsa, agora a bolsa tá caindo pra comprar um negócio que não vai existir daqui a um tempo. Era o pensamento das pessoas. Só que a bolsa depois recuperou, né? Mas não subiu tanto quanto o Bitcoin. O Bitcoin subiu 400%. Então esses 20, se eu não vendesse, eles passariam a ser quase que toda a minha carteira no final das contas. Você achou que o Bitcoin chegaria a que valor os $100.000 nessa rodada? E talvez batesse ali em 100? Eu achei que chegaria a $100.000. Era a pernada dos 100 mil, chegou a 69. E quanto que tá hoje? Agora tá 16 e pouquinho, 17. 16.600. 16.600. Era um preço que eu achei que eu não veria mais. Eu achei que a gente tinha... Quanto que Tava acomodado nos 20 mil ali, e daí seria... Seria o suporte. Talvez fosse um pouquinho mais pra baixo, mas quem ia imaginar que a terceira é uma corretora de cripto iria quebrar? A terceira é uma corretora. Se falavam em 100 novas empresas que poderiam quebrar derivado disso. Cara, Bitcoin 16.600, porra, eu... Tá comprando já. E eu achei essa sacudida da FTX como um alerta pra todo mundo que fica deixando dinheiro em... Eu compro por uma corretora, eu uso a Biscoint, e agora a BitPreço, que elas se fundiram no mesmo grupo, virou o BitBank. Mas eu tiro de lá. Sempre que dá um Bitcoin, eu tiro. Mas a questão é que a corretora é só um atravessador, cara. A corretora é alguém que une compradores com vendedores. Essa é a questão dela, o intermediário. Então aqui no Brasil, mercado tradicional, se por exemplo XP, BTG, Banco Inter quebram,
né? Você usando o Inter como corretora, não tendo os investimentos bancários lá dentro, você não perde nada, exceto o dinheiro que você tem na conta da corretora. Porque os teus CDBs, o risco é do banco que você pegou, a LCI é a mesma coisa, debenture é da empresa, as ações são custodiadas na B3. Vamos só mudar. Exatamente, é só o dinheiro que você tem na conta. Agora, uma corretora de cripto, você tem risco com o dinheiro que tá na conta e com os bitcoins que estão na custódia deles. Mas você pode anular esse risco, é só pegar o bitcoin e transferir para uma carteira, para uma wallet, uma hot wallet, uma cold wallet. Eu uso uma cold wallet chamada Trezor, também tem a outra, a Ledger, mas eu acho a Trezor mais simples, e aí eu transfiro para essa carteira. E aí o Bitcoin não fica lá dentro, ele tá no blockchain. Só que aquela carteira física protege as minhas chaves de acesso a esse cofre que eu tenho no blockchain. Imagina o blockchain como uma grande planilha de Excel. Cada célula é uma carteira de Bitcoin, que é um cofre. E para você acessar esse cofre, você tem que ter a senha daquele cofre. Esse dispositivo protege a minha senha. Seria isso. Temos aqui parcial dos piores ativos aqui, que a galera perdeu dinheiro. Magalu, Bitcoin, Renner. Magalu tá bem. Oi. É baixo, olha. Eu acho que é isso. Banco Inter, Magalu, Oi, Bitcoin. O erro não é também achar que é um cassino e jogar as fichas na roleta, na cor ou no número. Quer dizer, você pegar e, ao invés de investir na Magalu, tipo, pô, o cara tem 100 mil, pô, vou comprar 5 mil em Magalu. Ele vai lá, tem 100 mil, pô, vou botar tudo em Magalu, vai multiplicar. E aí, depois que multiplicar, eu começo a investir certinho, diversificando. E aí, se ele acertar, é pior ainda, porque ele vai de novo até vai que com mais confiança, né? O que você acha, Bruno? Você acha que o cara concentra muito? Pode ser um maior erro? Eu acho que o erro do investidor iniciante é que ele pensa que ele é melhor do que ele realmente é. Enquanto se você vai falar com os caras que estão há muito tempo na bolsa, Eles né, são humildaços. eles são super humildes, cara. Tem gestor que, sei lá, o cara tem 20 bilhões sobre gestão, você fala, e aí, o que você acha do mercado? Ele vai começar, poxa, não sei, são cenários, é um cenário binário, o cara nunca crava as coisas. Aí você fala com o iniciante, ele fala, não, aqui vai dar certo, é isso, não tem como dar errado. E sempre tem como dar errado no final das contas. Então, eu acho que o iniciante ele tem que começar igual ele faria com qualquer coisa, exceto investimento, aos poucos, né? Testar o mercado e colocando pouco dinheiro, porque quando ele erra é um erro com pouco, e aquilo vira informação para ele poder depois acertar quando tiver mais capital. Mas essa questão de alocação é extremamente importante, porque o pessoal quando vai investir em renda variável só quer saber de variar para cima, mas varia para baixo, bruscamente, e o problema não é perder, porque esse ano, um ano ruim para investimentos, vai ter muita gente perdendo. Só que você está perdendo 10% no agregado, se subiu 11 no ano que vem, você recupera. Se você está perdendo 20, subiu 25, você recupera. Se está perdendo 50, começa a ficar ruim, tem que subir 100. Se está perdendo 80, e se você comprou só as ações da moda, só small cap, só varejo, só banco digital e só cripto, você está perdendo 80. Tem que subir 400%. Se você pega a subida da bolsa de 2015 até o topo que ela bateu aí nos últimos anos, né, em torno de 120 mil pontos mais ou menos, cara, não deu 400% de subida. Esse é o ponto, né? Eu acho que o iniciante tem que se concentrar mais no que está no controle dele, que são os aportes, e na hora de montar uma carteira, ser mais conservador no início, até que ele tem experiência para poder ser mais agressivo em certas ocasiões. O Ibov, no último ano, subiu 7%. Magalu caiu 64% e Oi caiu 80%. Quer dizer, caiu 80%. Quanto tem que subir? 80% a 400%. E aí tá o ponto, né? Você pensar, dá pra cair mais um pouquinho só. Se cai mais 10, cai 90%, tem que subir 900% pra recuperar. É muita coisa, pô. Isso eu tô falando no último ano, tá? Porque já caiu... a queda da queda que já veio de lá de trás. E curiosamente, eu já contei aqui, mas acho que pra você eu nunca contei, a Oi foi a única ação que gerou hate no meu canal. Eu nunca tive hate no meu canal, só quando eu vendi as ações da Oi. Teve uma enxurrada de hate, teve um grupo onde me mandaram um print das pessoas decepcionadas comigo, falando que curtiam o meu canal, que me achavam um cara bacana. Pra você falar de Oi. Mas que não, estavam muito decepcionadas porque eu tinha vendido Oi, porque eu paguei acho que 58 centavos. A minha meta era quando chegasse a R$2 eu ia vender, ainda passou um pouquinho, 2,05. E aí eu gravei um vídeo falando, olha, é um ativo de risco na minha carteira, ativo de risco quando sobe muito eu vendo e tal. E as pessoas se decepcionaram comigo. Eu gosto de você, mas eu me decepcionei porque você vendeu as ações da Oi. Então, por que eu tô contando essa história? Será que não existe um investidor torcedor? Aquele cara que começa a querer reforçar que uma empresa tão boa, ele começa a acreditar naquilo, botar todas as economias, e ele chega ao ponto de deixar de gostar de alguém que ele gostava só porque você vendeu aquele ativo. Qual seria esse erro do investidor na sua cabeça? Se você tá perdendo dinheiro com uma Oi da vida, 80%, e você acha que não tem mais fundamento, o iniciante mantém isso pra sempre. O cara que já deixou de ser iniciante, ele vende aquilo, ele pega esse prejuízo, ele lança a declaração de imposto de renda, vira um ativo pra ele não ter que pagar imposto depois. Tive 80 mil de prejuízo com Oi. Depois você vai ter 80 mil de lucro com uma ação, e vai ter que pagar 15% desses 80 mil. Não vai ter, porque você tem prejuízo pra compensar. E aí você compra ou vai subir, pô. Porque dinheiro não tem carimbo. Você não tem que ganhar dinheiro com a ação que te fez perder dinheiro. Você pode ganhar dinheiro com outro ativo no final das contas. E é importante no imposto de renda você ficar colocando essa perda de um ano pro outro. Todo ano. Isso é uma sacanagem, porque o imposto de renda, né, na declaração pré-preenchida, eles repetem tudo que você preencheu no ano anterior, mas não repetem o prejuízo. Você tem que lançar todo ano. No começo da pandemia eu tive que vender ações pra ter mais capital pra alocar em Bitcoin. Guardou esse. Aí eu vendi Banco Inter, uma parceria que eu tinha no final, né? Eu já achava muito caro e falei, vou vender. Eu ia ter que pagar imposto sobre esse valor. Só que como é que eu fiz pra não pagar imposto? Eu tinha CVC na minha carteira, que tava dando prejuízo. Eu comprei CVC depois que você teve o vazamento do óleo no Nordeste, você deve lembrar disso, né? Aí CVC caiu uns 30%. Eu falei, poxa, eu vou comprar CVC. Aí comprei CVC. Isso foi em dezembro de 2019. Pensei, vai recuperar. Aí em 2020, pandemia, caiu mais. Aí enquanto ela tava caindo, eu falei, vou vender CVC, vou ter esse prejuízo agora, digamos um prejuízo de 40 mil, aí eu posso compensar o lucro de 40 mil no Banco Inter, pago zero de imposto. Agora o iniciante ele faz o que o Peter Lynch, ele diz que é o equivalente a ter um jardim, cortar as rosas e regar as ervas daninhas. Porque ele mantém os prejuízos. Ele vai manter Oi, ele vai manter IRB, ele vai manter Magalu na carteira. E ele vai descascando VEG, descascando Exatamente. Aí as outras não, tá subindo as ações boas, ele fala, pô, tô com lucro aqui, vou vender um pouco pra rebalancear o portfólio. Então ele vende o que é bom, não compra mais o que é bom e fica mantendo o que é ruim. Voltando no tempo, o Ike Batista era o 8º homem mais rico do mundo. Do mundo, né? Do mundo. Não era só o Não era do Brasil, do mundo. Todos os bancos emprestavam dinheiro pro cara. Todos os bancos emprestavam dinheiro pro cara. Então, pô,
como eu não vou ser sócio de um dos caras mais ricos do mundo? Você não pode comprar o mais popular para sua carteira e esperar estar tomando a melhor decisão no final das contas. E varejo agora, né? Ninguém quer saber de varejo, tá caindo pra caramba. Aí o pessoal também pega o que o Barsi fala, né? Poxa, as varejistas vão todas quebrar. Não, é bizarro. É um nicho complicado, as margens são extremamente estreitas e ao longo do tempo as empresas vão quebrando de fato. Só que se a gente for pensar assim, seguradoras não deviam vender seguro de vida, né? Você vai vender seguro de vida pra alguém que vai morrer? Ah. Agora vai ter que pagar o valor. Sim. Então por que elas vendem? Porque tem um preço onde compensa. É aquilo, o pessoal coloca umas narrativas apocalípticas. Eu não acho que a gente vai virar uma Argentina, ainda mais em 4 anos. Vai ter coisas que vão descer. Eu acho que algumas empresas vão ser beneficiadas. Então, pensando que vai ter um auxílio que era temporário e vai virar permanente, é mais gente recebendo o auxílio e gastando nas empresas do varejo. Então, talvez esse seja o segmento que seja beneficiado por esse tipo de política. O investidor iniciante pode vender toda a bolsa dele e aí depois entrar no momento que a bolsa começar a subir de novo e aparecer na capa da Exame. Você acha que é capaz do cara cometer esse erro? Sim. Provável. É muito provável que ele faça isso, inclusive. E o mais interessante é que tanto ele sozinho quanto através de fundos. Porque tem um cara que talvez tenha perdido dinheiro e falou, cansei de investir sozinho, vou investir via fundo. Aí o que ele faz? Ele pega o fundo da capa de revista, no topo do ranking, que sai na Exame, no Infomoney. E aí, se esse fundo tá no topo do ranking, o cara acertou uma tese que talvez ele não desmonte a tempo e depois ele deixa de estar no topo. E aí o cara entra na alta e depois ele vende na baixa. Pra você ganhar dinheiro com investimento, não é hard science, é soft skill, é você ter paciência, né? E também não se deixar levar por vieses. Só que é muito fácil deixar levar por vieses. Você tinha comentado que tipo de viés você se deixa levar ou as pessoas. Eu me policio, mas acontece também. E tem um viés chamado de viés de disponibilidade, onde você dá mais importância às informações atuais, né, do que às informações mais antigas. Então, a gente tem uma tendência a pensar no que está acontecendo agora e replicar isso para o futuro. Então, será que isso ia mesmo acabar? O efeito Lindy mostrou que ele era superior ao viés de disponibilidade. Mas o iniciante ele quer vender. Ele falou, poxa, tá caindo, tô com medo. E um outro erro que também faz o cara vender nessa hora não é nem questão dele ter medo, é questão dele precisar. Porque ele não fez uma reserva adequada na parte da renda fixa. Porque ele pensou, não vai acontecer nada de errado. Vai estar tudo dando certo. Eu lembro que antes da pandemia, era constante perfis de educação financeira fazerem posts do tipo, se a bolsa cair 40%, o que você fará? E os comentários eram só assim, vou continuar comprando. Compro. Vou continuar na mesma, recebendo os meus dividendos. Aí quando a bolsa caiu 50%, o cara não comprou porque não tinha dinheiro para comprar, foi repentino. E se ele pensa em dividendo, um monte de empresa que não sabia como é que seria o futuro, parou de pagar. Então o cenário dele foi por água abaixo. Se ele não tinha um dinheiro numa reserva, ele pode ter sido obrigado a vender naquela hora, porque o negócio dele estava quebrando, porque ele tinha perdido o emprego. Pô. Investir muito numa ação só, o Bruno falou um erro, cara, que todo mundo já cometeu, eu também já cometi lá atrás, que é você ter uma ação, cai muito, você fala, não, agora eu vou ficar com ela até que ela volte pro preço. Ao invés de investir em outra coisa...